Salve, salve galera, muito bom dia para vocês, professor Felipe aqui. Vamos para mais uma semana aí das nossas atividades remotas, não é mesmo? Essa semana tem atividade complementar, são duas questões, uma sobre associação em paralelo de resistores, que foi o tema do vídeo da aula passada, né, que está aí no canal, e a outra questão sobre a segunda lei de Ohm, que é o tema da aula de hoje, tá? Bom, pessoal, é muito importante que vocês entreguem a atividade complementar no prazo correto, certo? Então, fique bastante atento ao prazo de entrega, tá? Sem mais delongas, já vou aqui reduzindo ao meu cantinho para a gente começar a aula de hoje. Bom, pessoal, o sonho de todo físico de materiais, de todo engenheiro de material, é que ele encontre um material que ofereça pouquíssima resistência ou nenhuma resistência à passagem de corrente elétrica. Corrente elétrica é movimento de elétrons, então a gente vai considerar aqui nessa simulação que esse pontinho azul ele seja um elétron passando por um fio, tá? Então, na forma ideal, o que deveria acontecer seria isso: o elétron passa pelo fio tranquilamente, sem ser perturbado. Porém, no mundo real é um pouco diferente. Tá? No mundo real, existem falhas no material e até mesmo a estrutura atômica do material que pode oferecer uma espécie de barreira à passagem dos elétrons. Então, por exemplo, nesse caso aqui, um elétron que sai desse ponto até chegar do outro lado do fio, ele tem um pouco mais de dificuldade, como a gente pode ver aqui nessa simulação. Então, ele vai interagindo com essas barreiras e tendo essa dificuldade para a passagem de corrente elétrica, certo? Para a passagem do elétron. E a gente está pegando aqui, pessoal, um fio, né, bastante específico, com poucas barreiras. E a gente tem material que pode ter muitas, né, várias barreiras mais do que isso daí. Certo, pessoal? Nesse caso, então, a passagem de elétrons nesse fio que está aparecendo para vocês agora seria muito mais difícil do que da segunda simulação que a gente fez. Tá? Essa dificuldade na passagem de elétrons é o que a gente chama aí de resistência. Tá? Então, a resistência é a dificuldade que uma corrente elétrica encontra em passar por determinado material. Quem estudou bastante isso foi esse cara aqui, de nome George Simon Ohm. Quando a gente olha esse sobrenome Ohm, né, a gente já lembra da unidade de resistência, que é uma homenagem ao George Simon Ohm, que foi também quem elaborou aí a primeira e a segunda lei de Ohm. Tá? Pessoal, a segunda lei de Ohm, ela demonstra para a gente, matematicamente, qual que seria, né, ela consegue prever a resistência de um fio dependendo de três coisas. E é isso que a gente vai estudar agora. Tá? Então, pegando aqui um fio de exemplo, a resistência de um material ela vai depender primeiro, do próprio material, de qual material que estamos falando. Se for um fio de cobre, se for um fio de ouro, se for um fio de alumínio, cada material tem a sua particularidade. Tá? Lembra da simulação ali das barreiras, né? A estrutura atômica do material já pode fornecer essas barreiras. Então, a estrutura de um material de cobre, de um fio de cobre, é diferente da estrutura de um fio, sei lá, de alumínio ou de ouro, tudo bem? Então, a resistência ela vai depender do material. Outra coisa que a resistência depende é do comprimento do fio. Comprimento, tá, pessoal? É isso daqui, certo? Então, a gente pode pensar da seguinte forma. Se a gente pegar como exemplo um fio de 5 centímetros e um fio de 50 metros, tá? O fio de 50 metros ele teria mais barreiras, né? Então, a resistência do fio, né, quanto aumenta, quando o comprimento também aumenta. Então, quanto maior o comprimento do fio, maior também a resistência. Outra coisa que a resistência depende é da área de seção transversal. O que é essa área de seção transversal, pessoal? É essa areazinha aqui, ó. Quando a gente faz um corte, né, reto no fio, seria essa área aqui. Então, a espessura do fio, se ele é mais grosso, se ele é mais fino,
certo? Muita gente chama isso daí de bitola também, né? Principalmente aí no interior de Minas Gerais, né? Bom, pessoal, então seria a espessura do fio, se ele é mais grosso, se ele é mais fino. E aí, para a gente verificar como que a resistência se comporta a depender dessa área, eu vou fazer uma analogia aqui que não é muito legal, mas que permite a gente entender melhor, tá? Você vai pensar aí na rede de esgoto da sua casa, certo? Então, por exemplo, o que seria mais fácil de entupir? Um cano mais fino ou um cano mais grosso, tá? Então você pode perceber que o cano mais fino ele entope muito mais fácil do que o cano mais grosso, não é mesmo? Então o cano mais grosso ofereceria menos resistência à passagem aí de esgoto, certo? Então é o seguinte: quanto mais grosso for o fio, menor a resistência. Tá? Matematicamente, esses termos são representados por essas variáveis aqui, né? Por essas letrinhas, né? O material a gente chama com essa letra, parece um P, mas na verdade é uma letra grega que chama Rho. Tá? Então o material a gente vai chamar, né, de Rho. O comprimento a gente usa bastante o L para comprimento. E a área de seção transversal, como é uma área, a gente usa o A. Tá? O que a gente teria aqui, então, é que a resistência vai ser proporcional ao material, ou seja, quanto maior esse Rho, que é a resistividade, a gente vai falar dela já já. Tá? Então, quanto maior a resistividade do material, maior a resistência. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. E quanto menor a área, maior a resistência. Então vocês podem observar que esses dois termos, o material, a resistividade no caso, né, e o comprimento, são diretamente proporcionais à resistência. E a área é inversamente proporcional à resistência. Matematicamente, a gente escreve uma única equação, isso daqui, ó, resistência igual Rho vezes L sobre A, Rho LA. Rho LA. Muita gente pode pensar aí, né, sei lá, às vezes gosta muito das aulas aí de biologia, de ecologia, né, Rho LA, professor, rola, né, aquela rolinha, né, aquele passarinhozinho, né, que ocupa bastante aí as casas de vocês, eu tenho certeza, né. Bom, e aí muita gente chama essa segunda lei de Ohm aí da lei da rola, né, mas rola é um passarinho, tudo bem? Então essa é a segunda lei de Ohm, tá? É isso daqui que a gente vai estar trabalhando, tudo bem? Quando a gente fala de equação, a gente também tem que falar de unidades. Eu acho que eu esqueci de colocar aqui, então eu vou escrever. A unidade aqui que a gente vai estar utilizando são as unidades do Sistema Internacional. A área, a gente vai usar a unidade metro quadrado, o comprimento em metro e o Rho em ômega por metro. Beleza? E aí a gente teria, né, a unidade da resistência em Ohm normal, como a gente já vem trabalhando aí na primeira lei de Ohm, certo? Vamos falar um pouquinho aí então dessa resistividade, desse Rho. Tá? A resistividade é um dado quantitativo que informa o quão fácil é para um determinado material conduzir corrente elétrica. A resistividade ela é tabelada e varia de material para material. Bom, primeira coisa, a resistividade ela está associada com o material. E ninguém precisa ficar preocupado aí com decorar nenhum valor de resistividade, pelo amor de Deus. A resistividade, cada material tem tem o seu valor, certo? E esse valor já é tabelado e quando a gente for utilizar aí nos nossos exercícios, tá? Quando a gente for usar aí nos nossos problemas, já vai ser dado aí pra gente, tudo bem? Então não precisa ficar preocupado com isso. Só fazendo uma correção aqui, tá? Eu acho que na hora de falar, eu me confundi aqui. A unidade aqui da resistividade é ômega vezes metro,
tá? E não ômega por metro, desculpe. Bom, então voltando, vamos fazer um exemplozinho aí só para a gente ver como que isso se comporta, tá? Determine a resistência de um fio de cobre de 200 metros de comprimento e área de seção transversal igual a 2 milímetros quadrados. Então aqui a gente já tem um probleminha, né? A gente tem a área em milímetros quadrados. As unidades que a gente precisa, voltando, né? O ρ tem que estar em ômega vezes metro, o comprimento em metro e a área em metro quadrado, certo? Bom, aqui já foi dado, né? Considere o ρ do cobre igual a 1,7 vezes 10 a menos 8. Já deu a conversão também. 1 milímetro quadrado igual a 1 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, determine a resistência. Como é uma resistência que a gente vai determinar, a gente vai usar a segunda lei de Ohm, ρLA. ρLA, beleza? Substituindo os dados que a gente tem, a resistividade do cobre, como a gente está falando de um fio de cobre, né, já foi dado aqui, 1,7 vezes 10 a menos 8, vezes o comprimento do fio, que é o L, que já foi dado também, 200, dividido pela área de seção transversal. Como eu preciso da área em metro quadrado, bom, está me dizendo aqui nessa conversão, né? 1 milímetro quadrado é 1 vezes 10 a menos 6. Então, 2 milímetros quadrados, 2 vezes 10 a menos 6. Beleza? Bom, agora é matemática, né? Você pode fazer aí 1,7 vezes 200 e depois dividir por 2, ou 1,7 dividido por 2, depois multiplicar por 200, fique à vontade. Eu vou simplificar aqui, ó, vou fazer 200 dividido por 2 para ficar mais fácil, tá? Então, 200 dividido por 2, 100. Então, vai ficar assim, ó. 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes 100 dividido por 10 a menos 6. Vou fazer aqui no cantinho, igual. 1,7 vezes 100, 170. Vezes divisão de potências de mesma base, né? Aqui é uma divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Então, conservando a base é 10. Subtrai os expoentes, menos 8, menos o expoente de baixo, que é menos 6. Menos com menos, mais. Então, 10 elevado a menos 8 mais 6. Menos 8 mais 6, 10 a menos 2. Tá? Então, 170 vezes 10 elevado a menos 2. Beleza? 170 vezes 10 elevado a menos 2, né? Notação científica. Então, é só a vírgula caminhar duas casas aqui. Então, R, a resistência, igual 1,7 ohms. Beleza? Então, somente isso. Bastante simples, tá? O que a gente fez aqui foi somente usar a formulinha aí direta, certo? Se a unidade aqui da área fosse dada em metro quadrado, aí não teria nem que fazer a conversão, era só multiplicação e divisão, simples aí, sem problema, beleza? Geralmente a gente vai ter alguma questãozinha assim com notação científica, então é bom ficar um pouquinho atento com isso também, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição aí no WhatsApp, certo? Bom, pessoal, muitos exercícios vocês vão se deparar como esse daqui, que foi fazer as contas, né, e fazer essa resolução, mas muitos também, às vezes, não precisa de fazer conta, né? Na verdade, é mais um exercício assim, lógico, né? Ou das relações também de proporcionalidade, e isso o Enem gosta bastante, tá? Exemplo 2. Considere que um fio que possua um comprimento L, área de seção transversal A e resistividade ρ possui uma resistência R1. Qual seria a resistência deste fio caso o comprimento do fio aumentasse 6 vezes e triplicássemos a área de seção transversal? Entendeu? Professor, cadê os números? Não tem número, né? Então, o que eu estou te dizendo aqui, ó, é que eu tenho um fio R1, que ele tem resistividade ρ, comprimento L e área A. O que eu quero fazer é aumentar o comprimento e aumentar a área e saber o que vai acontecer com a resistência, certo?
Então, se eu tivesse aqui, né, por exemplo, esse fio de cima tem resistência R1, eu quero saber, aumentei 6 vezes o comprimento L. Se eu aumentei 6 vezes o comprimento L, né, eu posso escrever 6 vezes L. Tripliquei a área de seção transversal. Então, se eu tripliquei, posso escrever 3 vezes a área da seção transversal. Eu quero saber quantas vezes que vai ser maior ou menor a resistência desse segundo fio. Tá? Então, vamos lá. Para esse exemplo 2, eu vou fazer ele até coloridinho para ficar mais simples. Tá? Tudo que for com relação ao fio 1, né, a resistência R1, eu vou escrever de vermelho. Então, a resistência R1 possui resistividade ρ, comprimento L e seção A. Beleza, então eu vou escrever aqui ρ vezes L sobre A, porque essa é a segunda lei de Ohm. Para o fio 2, né, eu vou chamar aqui de resistência R2, certo? Tudo que for dele eu vou escrever de lilás, de roxo. Tá? E o que for do R1 eu vou escrever de vermelho. Por exemplo, o material é o mesmo, então a resistividade é a mesma da resistência R1. Então o ρ vou escrever de vermelho. Vezes. Qual seria a resistência desse fio caso o comprimento aumentasse 6 vezes? Então o comprimento de R2 não é L, mas é 6 vezes... Opa, cadê a caneta? Aqui. O comprimento do segundo fio não é L, mas é 6 vezes o comprimento do fio inicial. Então, eu vou colocar o 6L. Dividido. A área a gente triplicou, então a área não é A. A área, na verdade, é 3 vezes A. Certo? Bom, o que a gente vai fazer agora? Bom, vamos fazer aqui as considerações. Ai, caramba, apaguei. Deixa eu escrever aqui de novo, rapidinho. Nossa, apaguei esse negócio. Pode avançar o vídeo aí, pessoal. Se eu não cortar, né? Mas vamos ver. ρLA R2 igual ρ vezes L sobre A. Aqui o fio é 6 vezes e 3. Beleza? Bom, então voltando. Então o que a gente tinha era isso. Tá? Então vamos fazer as considerações. 6 dividido por 3, 2. Então o R2 é igual. 6 dividido por 3, 2. Duas vezes. ρLA não é a resistência R1, né? Então, esse ρLA eu vou substituir por R1. E aí, o que a gente pode concluir? Daqui, ó, a gente conclui que a resistência do fio 2 dobrou com relação à resistência do fio 1. Tá? R2 é o dobro, é 2 vezes a resistência R1, certo? Então, pessoal, muitos exercícios que vocês vão se deparar com relação à segunda lei de Ohm, ela trabalha essa questão da proporcionalidade. Tá? Por exemplo, né, já vou fazer aqui de verdinho que já não tem nada a ver com o nosso exercício. O exercício acabou ali. Tá? Então, ρLA. Certo? Se eu aumento a área de seção transversal, o que acontece com a resistência? Como a área é inversamente proporcional, né, como está aqui embaixo, olha, então quer dizer que se eu aumento a área, diminui a resistência. E o contrário também acontece, né? Se eu diminuo a área, aumento a resistência, certo? Com relação à resistividade e ao comprimento, eles são diretamente proporcionais. Então, se eu aumento a resistividade ou se eu aumento o comprimento, aumenta também a resistência. O que acontece com a resistividade e o comprimento, acontece com a resistência também. E o que acontece com a área, acontece ao contrário com a resistência. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Se não ficar, me chama aí no WhatsApp. Beleza? Exemplo 3 para a gente finalizar.
Três resistores R1, R2 e R3 foram construídos utilizando o mesmo material. R1 possui o mesmo comprimento de R2 e a mesma área de R3. Beleza. R2 possui o mesmo comprimento de R1 e o dobro da área de seção transversal de R3. Beleza. R3 possui o dobro do comprimento de R2 e a mesma área de R1. Tá? Organize os resistores em ordem decrescente de resistência. Então, para ficar mais fácil também, eu vou fazer aqui coloridinho aí para dar para entender melhor, certo? Com relação a R1, eu vou chamar aqui tudo que for com relação a R1 de vermelho. O R2 eu vou colocar aqui de roxo, de lilás, né? Seja lá como você chama. E o R3 eu vou colocar de verde. Beleza? Então eu vou considerar aí que o R1 seja padrão. Tá? Poderia colocar qualquer outro, mas eu quero R1. Então R1 igual ρ vezes L sobre A. Observa que a gente não tem aí nenhum valor para a resistividade, comprimento nem a área. Tá? Beleza. Vamos ver o que acontece aqui com o R2. No R2, possui o mesmo comprimento de R1. Antes disso, né? Utilizando o mesmo material. Não é isso? Então, o ρ, para todos eles, a resistividade é a mesma. Então, o ρ do R2 é o mesmo ρ do R1. R2, agora fazendo a leitura aqui, R2 possui o mesmo comprimento de R1. Então, o comprimento de R1 a gente chamou de L, então o comprimento de R2 também vai ser L, certo? E o dobro de área de seção transversal. Então, acontece que a área de R2 é 2 vezes a área de R1, certo? Se a gente observar aqui, ó, ρLA é a resistência R1. Então, a gente poderia escrever R2 dessa forma aqui, ó. R2 igual a R1 sobre 2, dividido por 2. O que a gente pode concluir? A resistência R2 é metade da resistência R1. Tá? Isso foi o que a gente concluiu. Vou deixar isso anotadinho aqui em destaque. Beleza? Bom, agora vamos ver a resistência R3. O que a gente pode concluir da resistência R... Opa, coloquei 2. Da resistência R3. Beleza? Bom, como são os mesmos materiais, né? Então a resistividade aqui do R3 também é ρ, vezes, fazendo a leitura agora, R3 possui o dobro do comprimento de R2. Então R3 possui 2 vezes o comprimento ali do R2. E o comprimento do R2 é o mesmo comprimento do R1, então vou colocar aqui de vermelho. Beleza? E mesma área de R1. Então a área aqui, ó, de seção transversal é a mesma área do R1 que a gente chamou de A. ρLA é R1. Então a gente pode escrever o R3 da seguinte forma. 2 vezes, vou pegar esse 2 e colocar aqui na frente, ó, 2 vezes a resistência R1. Tá? Então, é o seguinte, o que o exercício pede? Organize os resistores em ordem decrescente de resistência, ou seja, do maior para o menor. Quem tem a maior resistência? Bom, quem tem a maior resistência é o R3. Por quê? Porque o R3 é 2 vezes a resistência R1. E R2 é a metade da resistência R1. Então, a gente pode escrever que resistência 3 é maior do que a resistência... Opa, coloquei sinal de menor. A resistência 3 é maior do que a resistência R1, que é maior do que a resistência R2. Beleza, pessoal? E aí está resolvido o nosso problema. Tá?
Bom, pessoal, para fazer esse tipo de exercício também, tem uma outra ferramenta que pode ajudar vocês bastante, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, essa daqui. Deixa eu só me organizar aqui no meu estúdio de gravação. Bom, eu vou deixar o link aqui dessa simulação para vocês aí disponível na descrição desse vídeo, tá? E é o seguinte, nessa simulação você pode ir brincando com as variações de resistividade, comprimento e área. As unidades não estão no sistema internacional, mas não tem problema, tá? O que a gente quer ver é a relação de proporcionalidade entre elas, certo? Então a gente tem aqui em cima, né, o ρLA, a formulinha da segunda lei de Ohm, e embaixo a representação do fio. O que vai acontecer quando eu diminuo, por exemplo, a resistividade? Então eu pego o botãozinho ali da resistividade, do ρ, e abaixo. Você pode ver que esses pontinhas, né? Pintinhas. Essas pintinhas pretas aí no material do fio, né? Elas diminuíram, tá? Então essas pintinhas aí estão representando as barreiras que a gente viu naquela simulação inicial, certo? Se eu aumentar a resistividade, vocês podem ver que ela vai aumentando também. E quanto maior a resistividade ρ, maior o R, certo? Então vou voltar aqui ao início, certo? E aí a gente vai fazendo, né? Vou aumentar o comprimento e ver o que acontece com a resistência. Vou diminuindo o comprimento e ver o que acontece. A mesma coisa com a área, a gente pode ir brincando assim. Diminuo a área, aumento a área. E aí a gente pode fazer outras coisas, né? Vou aumentar a área aqui e vou diminuir o comprimento. Então o que acontece com a resistência? Não, vou aumentar o comprimento agora e vou diminuir bastante a área. Vou colocar lá embaixo. Certo? Então a gente pode ver como que se comporta essas proporcionalidades aí da segunda lei de Ohm. Beleza, pessoal? Voltando aqui. Além da atividade complementar, quem quiser complementar os estudos, né? Tem mais alguns exercícios aqui, pode tirar um print, fazer os exercícios. Quem quiser também me pergunta a resposta aí no WhatsApp, tá? Desses exercícios aqui, que está à disposição. São 3 exercícios, tá aí o terceiro, beleza? Bom, pessoal, para o vídeo de hoje era isso. A gente segue aí à distância, mas sintam-se abraçados todos vocês, beleza? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus aí, se cuidem, mas logo mais a gente vai poder estar juntos novamente, não é mesmo? Tchau, pessoal, um abraço, obrigado, valeu!